vamos conversar sobre um tema que tem chamado bastante atenção, né? Por ser um tema que não é novo, mas é um tema que ele é novo no Brasil, né? Então ele é novo para nós aqui no Brasil, mas não é novo em termos de outros lugares. Alguns outros países já a questão da sobreexcitabilidade já é pesquisada há muito tempo, já é conhecida há bastante tempo, quando a gente vê a data de publicação de alguns autores. Tem autores que já publicam acerca da sobreexcitabilidade há mais de 20 anos, né? Então, para nós aqui, esse é um tema que parece, nossa, que coisa nova, mas não é tão nova assim, né? Foi desenvolvido durante o século XX, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria comentar antes da questão de como que tá esse tema, né, das sobreexcitabilidades aqui no Brasil. Como que tá a questão da pesquisa acerca disso, né? A gente tem aí, quando a gente vê levantamento científico, né, acerca dos temas que os pesquisadores aqui no Brasil mais se dedicam, tem sim, né, alguns temas e dentre eles não está a questão socioemocional, tá? Infelizmente. As questões socioemocionais que envolvem, né, o emocional e o social não é foco de pesquisa no Brasil. Porque, digamos aí, de 10 pesquisadores, se a gente encontrar um que trabalhe com isso, é muito, dentro das altas habilidades. E isso tem toda uma construção aí histórica, que eu não vou adentrar nisso hoje, né, porque senão eu fujo do tema central, que é falar das sobreexcitabilidades. Mas, falando de altas habilidades, a gente tem uma carência muito grande, tá, de pesquisa na área socioemocional, até porque a área socioemocional é muito ampla. Ela envolve, assim, uma amplitude de temas gigantesca, né? E dentro desses temas está, por exemplo, a inteligência emocional, que é a minha linha de pesquisa. Oi, aqui tá como ciência, altas habilidades, superdotação, porque é o grupo que a gente tem no Facebook, perdão, o grupo que a gente tem ali no Whats, que tem esse nome, tá, gente? Mas é que a Jennifer falou assim, ó, também gosto do Pink Floyd. Opa, boa música sempre é bem-vinda, né? Mas, enfim, a sobreexcitabilidade, ela tá dentro dessa linha grande de pesquisa que envolve as questões socioemocionais, junto com inteligência emocional, que é a minha linha de pesquisa também, e eu uno as duas coisas, né? E pesquiso também algumas outras coisas mais específicas que eu não vou adentrar aqui, mas só para falar para vocês que é algo bastante novo aqui no Brasil. Tá? Trabalhar com a área socioemocional, tem pouquíssima gente que trabalha, por enquanto, espero que aumente, né? Vou responder um comentário aqui da Luana. Oi, Luana, se você quer entrar no grupo, manda depois para mim uma mensagem que a gente te adiciona lá, tá bom? Quem não participa do grupo do Whats e quiser participar, só mandar mensagem com o número de telefone que a gente adiciona lá. São todas e todos muito bem-vindos, tá? Falando de sobreexcitabilidade, menos ainda que existe alguém que pesquisa aqui no Brasil. Porque, ó, do rol, né, de pesquisas que tem de altas habilidades no Brasil, pouquíssima gente se preocupa com a área socioemocional. Dentro da área socioemocional, praticamente ninguém se ocupa de sobreexcitabilidade. Eu digo enquanto pesquisa mesmo. É claro que muitas pessoas dentro da área conhecem, até já ouviram falar, ou mais ou menos sabem, né? Mas eu tô falando de ser pesquisador ou pesquisadora, eu conheço eu. Se tiver mais alguém, eu quero conhecer. Por enquanto, não conheço. Que assume, né? Que pesquisa isso. E eu sou pesquisadora de sobreexcitabilidade.
E claro, sou pesquisadora da teoria a qual pertence esse conceito, que é a teoria da desintegração positiva, fundada por Kazimierz Dabrowski, que eu trouxe aqui a foto dele para mostrar para vocês, ó. É esse cara aqui, tá? Esse aqui é o Kazimierz Dabrowski, que ele foi um psiquiatra e um psicólogo polonês do século passado, morreu em 1980, então é super contemporâneo. Esse aqui é um livro, né, Positive Disintegration. Por que que tá em inglês, gente? Porque não tem nada dele em português, tá? Nada, nada. Até que venham surgindo pesquisas e publicações, mas por enquanto só tem alguns pouquíssimos artigos que vocês vão encontrar publicados em português. Pouquíssimos, tá bom? E eu quero, então, essa obra aqui, ó, para quem quiser conhecer Kazimierz Dabrowski, eu recomendo. Depois eu vou colocar certinho a referência num post do Insta, tá? Hoje mesmo eu já coloco depois da live. Oi, Tatiane, eu li o artigo, amei. Opa, legal, obrigada, querida. E quero mostrar para vocês também essa outra aqui, ó, tá? Essa obra aqui, que chama Personality Development, True Positive Disintegration, tá? Que é o trabalho do Kazimierz Dabrowski, reunido por um dos maiores pesquisadores em Kazimierz Dabrowski, que se chama William Tiller. Esse cara é um dos grandes pesquisadores do Kazimierz Dabrowski, ele é norte-americano, tá? Então ele fez um compêndio, ó, se vocês verem, o livro não é fino, né? Ele fez esse compêndio do trabalho com os principais pontos da teoria da desintegração positiva. Tá em inglês, gente. Infelizmente, não temos em português nada desses materiais. Quem quiser, né, comprar, adquirir, tem no site do Submarino. Lá tem essas duas obras, tá bom? Mas depois eu faço o post colocando certinho o título, para quem quiser buscar e, enfim, né, conhecer. Para quem quer começar a ler sobre Kazimierz Dabrowski, quer começar a conhecer a teoria da desintegração positiva, então, né, vou mostrar mais uma vez esses dois livros, esse aqui e esse, são a base, tá bom? Muito bem, já fiz a propaganda do Kazimierz Dabrowski aqui, para deixar vocês curiosas e curiosos, né, para lerem. Vamos então falar de sobreexcitabilidade. Oi, Gabriela, tudo bem, querida? Vi que você entrou. Boa noite para quem foi entrando enquanto eu estava falando, tá? Boa noite, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa sobre as sobreexcitabilidades. Esse termo no inglês, vocês vão ver overexcitability, tá? Ele é traduzido de maneira um pouco, mais de uma maneira no português. Eu optei traduzir por sobreexcitabilidade, mas vocês também vão ver outras traduções, por exemplo, hiperexcitabilidade, né? Superexcitabilidade. Todos esses nomes são sinônimos, tudo vai depender de quem traduz, porque esse prefixo over no inglês, ele tem mais de um prefixo no português, tá? É hiper, super, sobre. Fica a critério de quem vai traduzir. Eu optei por traduzir por sobreexcitabilidade. Mas se vocês encontrarem hiperexcitabilidade, superexcitabilidade, é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa, né? Muito bem, vamos lá. O que é esse negócio, né? Esse negócio de overexcitability, para usar o termo em inglês, né? Vocês vão ver que eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, é que o meu computador tá aqui em cima da mesa e eu fiz umas anotações para eu seguir a minha fala sem me perder, tá? Porque como eu falo muito, eu falo demais, aí daqui a pouco eu tô falando um monte de coisa e eu preciso voltar. Então, por isso que eu fiz aqui um roteirinho, tá? Então eu vou estar olhando para cá por conta disso. Aline, hipersensível? A gente tá falando de hipersensibilidade também, tá? Oi, Paula, tudo bem, querida? Vi que você acabou de entrar. Oi, Mari, tudo bem? A Mari é nossa colega de pesquisa, aqui do grupo de pesquisa da Unicentro, em altas habilidades e superdotação. Oi, André, tudo bem, querido? O André e a Paula estão ali em Londrina,
tá? Estão ali representando as altas habilidades em Londrina, são grandes amigos e grandes parceiros ali da nossa luta. E logo tem novidades aí, né, do instituto que eles fundaram em relação para trabalhar com as altas habilidades. Vou deixar vocês aí um pouquinho curiosos, né, com o que está vindo por aí, mas está vindo coisa muito boa. Tá? Deixa eu só responder aqui o que a Aline colocou. A Aline disse assim: já ouviu falar da psicóloga francesa Jeanne Fachin? Fachin, né? Se ela é francesa, então é Fachin. Não conheço. Não ouvi falar, mas se você tiver alguma coisa dela, manda pra mim. Agora me deixou curiosa, tá bom? Opa, que legal, tem alguém da Paraíba. Oi, que bacana, gente. Fico muito feliz de ter gente aí de vários lugares do Brasil. A Aline, ela considera o adulto com altas habilidades de superdotação como adulto zebra. Olha, mas o que isso quer dizer? Depois você conta pra mim, tá bom? Conta pra mim e eu conto pra todo mundo o que isso quer dizer. Muito bem, então vamos lá. O que é sobrecitabilidade? Tá? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando, que daí depois eu vou olhando, tá bom? E aí eu vou acompanhando ali os comentários de vocês para eu não ficar interrompendo, para eu não me perder de onde eu parei, ok? Mas vão escrevendo aquilo que vocês quiserem comentar ou quiserem perguntar, beleza? Então vamos lá, começando a compreender o que é sobrecitabilidade. Primeira coisa que a gente precisa saber acerca da sobrecitabilidade é que é um fenômeno, tá? E o que é fenômeno? Quando a gente fala na psicologia, né? O que é fenômeno? Fenômeno é aquilo que acontece. Para dar uma definição muito simples. Tudo que acontece é fenômeno. Não importa se é o que aconteceu no nosso meio ambiente externo, se é o que acontece interno a nós, tá? A psicologia adota o conceito de fenômeno que vem da filosofia, né? O que é fenômeno? É aquilo que acontece. Como eu disse, de forma bem simples. Não é só isso, mas por hora para nós, importante é essa parte do que seja fenômeno. Então, quando eu digo que a sobrecitabilidade é um fenômeno, eu tô querendo dizer que é uma coisa que acontece, tá bom? É um fenômeno de origem neurológica e orgânica. Isso não quer dizer que não seja psíquico, porque tá tudo junto, o psíquico e o biológico. Mas a sobreexcitabilidade, então, é um fenômeno que tem sua origem no quê? No corpo, né, gente? Quando a gente fala em orgânico, é o corpo, tá bom? E que lugar do corpo? Mais especificamente no nosso sistema nervoso central. Não é só no cérebro, porque o cérebro é um órgão que compõe o sistema nervoso inteiro, tá bom? Oi, Aline, depois eu leio, tá? Aqui o porquê da zebra, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber acerca da sobrecitabilidade. Segunda coisa, deixa eu ver o que eu coloquei ali. Ah, sim. Esse fenômeno, ele gera uma reação, né? Uma reação biológica, ou seja, no corpo, né? Corporal. Mas toda vez que eu falar biológico, gente, somem o psíquico junto, tá? Porque não tá separado, tá junto. Então, é uma reação biológica e psíquica também, né? E psicológica, que é mais intensa do que o que a gente tem numa média. Vamos dizer assim que a gente tem ali uma média de reação corporal e psicológica também. A sobrecitabilidade faz com que essa reação seja mais intensa. Pensa num termômetro. O termômetro chega no vermelho, né? Ele chega lá na ponta, vamos dizer assim, né? No seu limite mais alto. E essas reações, elas são em relação a quê? A situações cotidianas da vida. Ou seja, qualquer coisa.
Então, aquilo que para uma pessoa que não tem uma sobreexcitabilidade tão elevada passa despercebido, ou aquilo não é nada, para quem tem a sobreexcitabilidade, isso fica muito intenso. Então, eu costumo sempre dizer para todo mundo que a pessoa superdotada, para ela tudo é mais. Nunca é menos. Sempre é mais. Né? Em tudo. Ela é mais sensível, ela é mais emotiva, ela é mais sensível intelectualmente, ela tem as sensações corpóreas mais intensas. Tudo é mais. Tá? Porque o Kazimierz Dabrowski nos mostrou que as pessoas superdotadas, devido à sua sobreexcitabilidade, isso influencia fortemente no seu comportamento e no seu modo de ver o mundo e a vida, né? Uma outra questão, terceira questão importante da gente saber acerca da sobreexcitabilidade. Deixa eu olhar aqui para o meu computador. Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui para vocês, tá? Então, a sobreexcitabilidade gera uma reação mais intensa, biopsíquica, né, biológica e psicológica, daquela que é comumente esperada pela maioria das pessoas em situações do dia a dia. Ou seja, sei lá, tá assistindo um filme e daqui a pouco tá derramando lágrima, enquanto todo mundo lá tá sério de boas, né? Mais ou menos isso. Você tá lá se debulhando de lágrimas por causa de um filme e que tá todo mundo lá nem aí, né? Mais ou menos isso. Essa reação, então, ela amplifica, tá? Pensem naquilo que amplifica a experiência pessoal, né? Então, as pessoas superdotadas têm experiências mais intensas das coisas, né? A sua atividade mental é mais intensa, em todos os sentidos. E aí isso leva ao nosso terceiro ponto, a nossa terceira questão importante em relação às sobreexcitabilidades. Essa atividade mental mais ampliada, mais amplificada, isso, Tatiane, tudo exagerado, né? É mais ou menos isso, mas uma coisa importante a gente pensar. Exagero do ponto de vista de quem? É do ponto de vista da média. Vou chamar assim, tá? Para ficar mais fácil a gente entender. A gente tem mais ou menos uma média. Mais ou menos, né? Porque ela não é fixa. Aquilo que é acima da média, nossa, como você é exagerado. Mas isso é do ponto de vista de quem? Porque do meu ponto de vista, enquanto superdotada, eu não sou exagerada. Para mim é o meu normal, entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa palavra normal, mas não me vem outra no momento. Para mim não é exagero nenhum. Mas pode ser que para outra pessoa, para ela seja uma coisa muito, né? Seja demais. Eu escuto muito isso dos pais e mães de crianças superdotadas. Muitas vezes os pais estranham a conduta das crianças porque para eles aquilo é demais. É um exagero. Nossa, chora por qualquer coisa. Nossa, qualquer coisa já tá lá no canto, né? Emburrado ou ainda... eu escuto muito, nossa, mas é sensível demais, né? Qualquer coisinha já tá lá se descabelando, né? Mas isso é exagero do ponto de vista de quem não sente isso, porque do ponto de vista de quem sente não é exagero nenhum. Então, quando a gente usar esse termo, é um exagero, mas é um exagero do ponto de vista de quem, né? Mas é mais ou menos isso, sim. Né, como se fosse isso. Então, essa atividade mental ampliada, vou ler para vocês, leva a comportamentos que podem soar desproporcionais. Ou seja, o que é o exagero? É o desproporcional. É como se fosse assim, mas não é motivo para você fazer isso ou para você expressar isso. Não, mas peraí, por que não é motivo? Quem disse que não é motivo, né? Olha aí a normalização das pessoas, né? E por fim, um último ponto para a gente compreender o que é a sobreexcitabilidade é o seguinte,
Trata-se de uma sensibilidade mais aguçada, mais refinada aos estímulos do ambiente, seja o ambiente externo, ou seja, o que acontece fora de mim, seja o que acontece dentro de mim também. Quando eu falo ambiente, aqui é tudo, tá? E, por último, que a gente precisa saber dessa concepção de sobreexcitabilidade é que tem 5 áreas que ela se mostra, tá? Então, até aqui eu falei sobre excitabilidade. Agora, daqui pra frente, eu vou falar no plural, porque eu vou falar das 5, né? Vou estar me referindo a todas elas. Existe a sobreexcitabilidade na área intelectual, na área emocional, na área imaginativa, sensorial, 4, e motora. São 5, tá? São nas 5 áreas, ou seja, em tudo, né? Englobou tudo que a gente é, basicamente. E existem características muito específicas para cada uma dessas 5 áreas. Hoje não vai dar tempo de eu falar tudo, porque eu vou continuar essa live, tá bom? Hoje eu só tô dando a primeira live sobre... Aliás, estou fazendo a primeira live sobre esse assunto. Mas seria impossível eu falar tudo o que eu gostaria de falar hoje. Então, eu vou continuar live parte 2 daí, tá? Mas é isso então. Só retomando rapidamente agora o que eu falei, né? São 4 coisas pra gente começar a conhecer a sobreexcitabilidade e agora sobreexcitabilidades, né? Então, ó lá. Primeira, é um fenômeno orgânico, lembrando que orgânico sempre é físico e psíquico. É um fenômeno orgânico e de origem neurológica. Primeira coisa. Gera uma reação biopsíquica, ou seja, biológica e psíquica, mais intensa que normalmente se espera em relação às situações cotidianas da vida. Essa reação, por si, amplifica o quê? A atividade mental. Oi, gente, voltei. Aqui deu uma pausa. Pausou para vocês também? Vocês estão me vendo de volta? Alguém pode me dar um ok se vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão reconectados? Porque para mim deu uma pausa aqui. Vocês estão online? Conseguem me ver? Tá ok? Voltou? Ah, que bom, porque pra mim aqui deu uma pausa e daí fui reconectando. É porque quando parou eu parei de falar também. Isso, então que bom, tá todo mundo de volta, beleza, então eu continuo, tá? Então, essa atividade mental, né, ela amplificada, ela vai levar aos comportamentos que geralmente as pessoas vão chamar de exagerados, tá? É isso. E, em suma, a sobreexcitabilidade é uma sensibilidade aguçada que vai se mostrar nas 5 áreas que eu falei: intelectual, emocional, imaginativa, sensorial e motora, tá? Nas 5 áreas. Eu disse que todas as áreas têm várias características. E não dará tempo de eu falar tudo hoje, porque eu quero falar de forma um pouco mais profunda, né? Eu não quero falar só por cima. E, no geral, então, sobreexcitabilidade é isso, tá? Eu vou só agora descer os comentários, porque eu quero ver se alguém perguntou alguma coisa antes, tá? Que agora eu terminei de falar o que é a sobreexcitabilidade. Eu vou ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para não ficar para trás, tá bom? E aí eu já continuo também falando mais algumas coisas. Tem a ver com a parte sensorial? Sim, com certeza, tá? Das 5 áreas, a sensorial é uma delas. Deixa eu ver se tem mais alguma
algum comentário. A Aline, que tinha falado daquela autora francesa, né? E ela disse assim, ó, eu vou explicar. A zebra é o único equino que não foi domesticado pelo homem. E as listas da zebra servem tanto para se esconder na massa, quanto na mata, talvez, na massa, não sei, ficou um pouquinho estranho. Quanto para se destacar da massa. Não, é massa mesmo, né? No sentido de. Agora entendi ali no que você quis dizer. Massa no sentido do grupo, né? Do grupo coletivo. Olha que interessante, mas me mande alguma coisa dessa autora depois, tá bom? Fiquei curiosa com ela. Não tinha ouvido falar. Deixa eu ver. Mas uma questão, uma síndrome do pânico pode ser desencadeada pela sobreexcitabilidade? Com certeza. Com certeza. Na verdade, e aqui você fazendo essa pergunta, eu vou fazer um comentário importante. A sobreexcitabilidade, ela não é um fenômeno que acontece só com pessoas superdotadas, tá? O Kazimierz Dabrowski, ele fez uma pesquisa muito ampla por muitos anos com diversos públicos. Ele pesquisou as pessoas superdotadas, ele pesquisou artistas e ele pesquisou pacientes psiquiátricos que tinham algum adoecimento mental. E em todas essas pessoas, em todos esses grupos, ele encontrou esse fenômeno da sobreexcitabilidade. Então, você falando aqui da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é um adoecimento mental, está dentro do rol do que aí a psiquiatria chama de transtorno mental. Pessoalmente, eu não gosto de usar esse termo transtorno, porque eu acho que as pessoas não são transtornadas. Mas, enfim, essa é uma outra discussão também pra gente fazer, né? Mas a síndrome do pânico, ela tá dentro do rol de transtornos de ansiedade. É um dos tipos de transtorno de ansiedade. Outro exemplo é o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é o TAG, o mais comum, mais conhecido. Tem o transtorno de pânico, tem a agorafobia, né, tem a... Deixa eu lembrar outros aqui. Me fugiu, mas tem mais, tá? A fobia social, né? Então, são vários tipos de transtorno diferentes dentro do rol transtorno de ansiedade. E são doenças mentais, né? É um adoecimento mental, para usar aqui o termo da psiquiatria. E as pessoas que têm algum tipo de adoecimento mental, geralmente elas têm sobreexcitabilidade, esse fenômeno acontece com elas. E sim, elas são mais sensíveis às coisas que acontecem no mundo. E com certeza isso pode desencadear crises, por exemplo, dependendo do tipo do transtorno, né? Então, sim, tá? Eu não vou aprofundar falar disso, porque isso demandaria uma live só para falar da questão da sobreexcitabilidade e adoecimento mental. E não necessariamente que, porque eu tenho sobreexcitabilidade, eu vou ter doença mental, tá, gente? Não é isso que eu quis dizer. Essas duas coisas não estão necessariamente interligadas. Pode ser que aconteça de eu ser uma pessoa que tenha sobreexcitabilidade e por uma infinidade de outros fatores conjugados, eu venha a desenvolver um adoecimento mental. Mas não tem nada a ver que é por causa da sobreexcitabilidade que eu tenho adoecimento mental. Assim, não é essa lógica tão causa-efeito, tão linear assim, tá bom? A Janaína pergunta o seguinte, como orientar a criança em relação à sua sobreexcitabilidade? Isso vai depender de qual, em primeiro lugar, né? Vai depender de qual, vai depender da circunstância, vai depender do contexto, vai depender de uma série de coisas. Não tem como eu dar uma resposta única para uma pergunta que é tão ampla e complexa, né? Uma pergunta muito complexa. Não tem, assim, uma receita, né? Uma receita pronta. A gente vai ter que aprender conforme a situação. Mas, claro, existem estratégias, sim, dependendo muito do contexto e do que exatamente está acontecendo com aquela criança naquela situação. Podemos falar com a criança que ela passa por esse processo? Nós não só podemos, nós devemos. Educação emocional, gente. O nome disso é educação emocional. Sabe por que nós chegamos na vida adulta tudo cheio de pereba? Eu não sei aqui se as pessoas de outra região do Brasil que estão acompanhando conhecem esse termo, tá?
Pereba é um termo muito comumente usado aqui no Paraná, que é onde eu tô, que significa algo assim que nos incomoda, que nos traz alguma dificuldade, né? O que é ter uma pereba? Ah, é ter ali um probleminha, um problema que nos incomoda. Então, por que a gente chega na vida adulta cheio de pereba, né? Usando o termo aqui do Paraná. Porque a gente, em grande medida, nunca teve educação emocional para aprender a lidar com as nossas emoções. Aí a gente tem que ir meio pelo rumo. Né? Eu não sei lidar com a minha agressividade, eu não sei lidar com a minha raiva, eu não sei lidar com o meu medo, e por aí vai. Aí eu vou tendo que lidar conforme mais ou menos eu consigo, né? Sem ter uma orientação. Então, a educação emocional, que é muito ampla, envolve muitas coisas, né? Mas com certeza envolve o conhecimento das sobrecitabilidades e o manejo disso. Porque não é fácil também ter sobrecitabilidades. Não é nada fácil. E o Kazimierz Dabrowski, ele defendia uma educação, uma pedagogia, porque além dele ser psicólogo e psiquiatra, ele não foi pedagogo, mas ele criou uma teoria educacional pautada na teoria da desintegração positiva, onde ele defende abertamente que nós precisamos educar emocionalmente nossas crianças. E para isso, os nossos pedagogos, pedagogas, professores, professoras, enfim, qualquer profissional da área da educação precisa ter esse conhecimento para poder ajudar as crianças a desenvolver recursos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tudo é muito intenso. Sim, sempre. Deixa eu subir aqui, gente, os comentários, tá? Só um instantinho que eu tô subindo para ver se tem mais algum comentário. Tá, então agora eu acho que cheguei aqui ao final. Isso, travou mesmo, rapidamente, né? E já voltou. Poderia exemplificar? Sim, eu vou dar exemplos ao decorrer. Eu vou começar a fazer isso nessa live, mas não vou terminar nessa live, vou continuar também em outra. Deixa eu ver, deixa eu continuar subindo os comentários, gente, só um instantinho. Tá. Aqui, uma pessoa pode ser confundida com bipolar? Com certeza. Pode sim. Pode, porque a bipolaridade é justamente. Sim, claro, a bipolaridade ela é muito específica, né? Ela é uma alternância de humor, tá dentro dos transtornos de humor. De novo, né? Tudo é transtorno nessa vida, né, gente? Já pararam pra pensar? Que tudo que é condição é transtorno? E por isso que querem que as altas habilidades também seja, né? Porque as pessoas acham estranho que a gente não tenha transtorno. Como assim, né? Porque tudo é transtorno? Então, a bipolaridade é essa oscilação de humor, né? Entre a depressão, estar deprimido e estar eufórico. E isso pode sim, uma pessoa superdotada, devido a essa intensidade das emoções, que é tudo muito, pode se confundir. As pessoas podem achar que ela é bipolar, mas no fundo ela pode não ser. Ela pode ser simplesmente esse movimento, né, do psiquismo dela, conforme o ambiente em que ela está e conforme também o seu perfil de personalidade. Tem um monte de coisa envolvida, né? Mas pode sim. Na verdade, gente, as altas habilidades, ela pode, né, ser confundida com vários transtornos. Não só os transtornos de aprendizagem, né, de neurodesenvolvimento, como também pode ser confundido facilmente com outros transtornos mentais. E isso aí é muito perigoso, né, também, porque, por exemplo, se você é uma pessoa superdotada, você está passando por uma situação emocional, às vezes, difícil na sua vida, você vai num psiquiatra, ele vai te taxar transtorno, porque se ele não conhecer altas habilidades, ele não vai enxergar outras possibilidades, né, e às vezes você sai de lá com um diagnóstico e
um negócio tatuado na testa, né? Porque diagnóstico é como se fosse uma tatuagem na sua testa dizendo o que, que você é. E que você só é aquilo, né? É assim que a sociedade interpreta. Então é uma coisa bem complicada, né? E é uma luta muito grande na nossa área para poder mudar essa visão, né? De que nem tudo é transtorno nessa vida. Na verdade, eu acho que nada tinha que ser transtorno, são condições. São condições, simplesmente, né? Isso. A Tatiane também fez o seguinte comentário. Ela falou assim: ah, então pode ser confundido. Opa, perdão. Então pode ser confundido com autismo. Também, porque o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Ele também envolve uma condição muito específica, condições muito específicas, que algumas coisas se assemelham com outras habilidades, mas outras são muito diferentes, tá? Então, absolutamente não é a mesma condição, embora tenha algumas semelhanças, mas também tem grandes diferenças entre os dois, né? As duas condições. Vamos ver mais comentários. Pois os autistas têm uma hipersensibilidade. Sim, né? Inclusive, estou desenvolvendo agora também pesquisa de sobreexcitabilidade com o público com TEA. Vamos ver o que vai surgir dessa pesquisa, porque não tem isso no Brasil, né? A gente não tem estudos aprofundados acerca dessa questão com o público com TEA. E aí surgiu a oportunidade de estar investigando isso também e estou aí trabalhando. Daqui a um tempo teremos algumas publicações, vocês vão ter acesso aos resultados dessa pesquisa também, tá bom? A Aline disse, estou encantada com sua live. Obrigada, querida. Fico feliz que você esteja aproveitando aí com a gente e vamos seguir então, né? Os superdotados são muito ansiosos. Sim, em grande parte do que eu tenho visto, sim. E por que tanta ansiedade, né? Se a gente for pensar. Não é uma resposta simples dizer, né? Porque não vale para todo mundo a mesma coisa. Mas tem um fator importantíssimo que o Dabrowski já elencou nos seus estudos e eu também tenho trabalhado, né, nesse sentido, de que por que a pessoa superdotada sente tanta ansiedade já desde tão pequena, né? Aquela criança já é tão ansiosa. Porque o Dabrowski, ele observou que quanto maior for o nível da sobreexcitabilidade, pensando aqui naquelas 5 áreas que eu falei, isso faz com que o organismo se mova para o desenvolvimento. Olha que coisa linda, gente. Então, quanto mais sobreexcitabilidade você tiver, mais chances você tem de se desenvolver. Por quê? Porque você sai da zona de conforto, né? Você não fica naquela mesmice. Você sempre está em busca e sempre está se desenvolvendo. Então, a sobreexcitabilidade é uma coisa maravilhosa que nós temos, que o nosso organismo nos coloca, porque permite que a gente se desenvolva. Então, a ansiedade faz parte desse desenvolvimento. Claro, nós temos a questão do transtorno de ansiedade e os seus derivados? Sim, sem sombra de dúvida. Nós temos o adoecimento psíquico. Nós temos a ansiedade em forma de adoecimento. Mas são casos peculiares, que precisam sim ser muito bem avaliados por psiquiatras, por psicólogos, por pessoas capacitadas. Se a pessoa precisar de um tratamento, ela precisa ser bem atendida. Contudo, gente, em grande parte, a ansiedade da pessoa superdotada não é transtorno nenhum. É o próprio processo dela de desenvolvimento. O que não quer dizer que a gente também vai deixar de qualquer jeito, sem nenhum direcionamento. De novo, o que a gente precisa? Educação emocional. É com isso que a gente lida com a ansiedade. Com educação emocional. Em alguns casos, pode ser necessário um tratamento até medicamentoso, quando a coisa passa desse nível de desenvolvimento positivo, como diz o Dabrowski, e entra numa zona aí de sofrimento psíquico profundo e que realmente está impedindo a pessoa de avançar. Nesses casos, é claro que a gente pode até precisar de um medicamento
Aqui, de modo algum, é desconsiderar a ciência psiquiátrica, os avanços da psiquiatria, de jeito nenhum, mas a gente precisa ter aí uma ponderação, né? Não é dar remédio para todo mundo, não é todo mundo que tem transtorno de ansiedade. Mas é preciso essa sensibilidade na compreensão de um quadro de ansiedade. O Dabrowski fala isso, gente, amplamente, de que a ansiedade da pessoa superdotada tem a ver muito mais com o desenvolvimento dela do que com algum tipo de transtorno. Pode haver pessoas superdotadas que também têm um transtorno de ansiedade? Claro que sim, é um ser humano, como qualquer outro. Pode ter uma pessoa superdotada bipolar, com um transtorno de pânico, com qualquer coisa, gente, com depressão. Assim como tem dor de estômago, tem resfriado, tem tosse, né? Sei lá, precisa usar óculos, né? Então, a pessoa superdotada, ela não é assim um ser de outro planeta que não vai ser acometido por nada, né? Não. É um ser humano como qualquer outro, com as suas peculiaridades, com a sua singularidade. Né? Então, a ansiedade tem muito a ver com o próprio processo de desenvolvimento da pessoa superdotada. Deixa eu subir aqui. Mais comentários. Sou mãe de 2 crianças superdotadas e muito do que a Patrícia fala aqui tem muito a ver com o dia a dia deles. Bacana o seu comentário, obrigada. Tá? Porque isso só enriquece aqui a nossa discussão, né? E a nossa partilha. Mais um comentário, aliás, uma pergunta, que é assim, ó. No TEA e TDAH pode ter mais sobreexcitabilidade do que pessoas enquadradas em outros transtornos? Eu não saberia dizer. Porque isso a gente precisaria de pesquisa, né? E a gente não tem ainda esse estudo comparativo. Mas olha aí, um tema incrível, né? Pra gente investigar. Será que as pessoas com TEA, TDAH apresentam sobreexcitabilidade mais intensa do que outras pessoas que têm outros tipos de transtorno? Né? Em outras áreas, vamos pensar uma pessoa com transtorno de humor. Transtorno de humor aqui, por exemplo, a bipolaridade, né? Ou a depressão. Né, que são 2 tipos de transtorno de humor. Ou transtorno de ansiedade, que eu falei, por exemplo, a síndrome do pânico, ou outros, né, por exemplo, a fobia social. Será? Boa pergunta, né, uma excelente pergunta de pesquisa. A Tatiane comentou com a gente, ó, com certeza essa educação emocional é de extrema importância, sem dúvida, né? Junto com a educação intelectual, a educação psicomotora, todas as educações em todas as áreas que a gente possa imaginar. Um outro comentário que tá assim, ó, uma parte muito difícil de educar, né, que é a parte emocional, é a pior delas. Por que será que a gente acha que é tão difícil, né, a nossa educação emocional? Será que é porque a gente não tem? Né, porque a gente, desde muito pequeno, é educado para a área intelectual, né? Voltado para o conhecimento da área intelectual da vida. Mas será que é porque a gente não é incentivado a cuidar das nossas emoções e olhar para elas? A gente acha muito difícil, talvez, né? Mas aqui é só uma hipótese. Assim, me moveu aqui uma reflexão o teu comentário. Opa! Deixa eu subir aqui. Alessandra fez o seguinte comentário. Sobre uma situação bem, assim, bem delicada, mas, Alessandra, você comentou aqui, eu imagino que você queira justamente dividir com a gente, tá bom? Então, eu vou ler o seu comentário. Meu filho tem falado muito de morrer e matar, e ele tem 6 anos. Alessandra, é bastante comum, tá, que as crianças superdotadas, elas têm uma sensibilidade muito forte à morte. Diferente das outras crianças, muitas vezes, tá? Esse tema, ele é muito comum para criança superdotada. As crianças superdotadas tendem a começar a pensar sobre isso muito cedo, comparado a outras, né? A outras crianças.
justamente por conta de todas as características somadas das altas habilidades, da sobrecitabilidade, com certeza, né? Porque a sobrecitabilidade, ela permite, por exemplo, uma sensibilidade maior a todas as coisas da vida, como eu falei no início, a qualquer coisa. E a morte não escapa disso, tá? As crianças superdotadas tendem já a se perguntar sobre questões existenciais, que muitos adultos, venhamos e convenhamos, não fazem durante a vida toda, né? Então, esses temas existenciais do sentido da vida, da morte, do pós-morte, é muito comum. Assim, você falou, né? Tem falado muito de morrer e matar. Eu não sei exatamente o que ele fala, né? Você só colocou aqui o tema no seu comentário. Mas saiba que é uma coisa bem comum. Não quero dizer com isso que pode haver, digamos, existir aí uma questão emocional que não precisa ser cuidada, tá? Então, se você percebe que se esse tema, quando ele traz isso, é uma curiosidade dele, isso é uma coisa, ou se isso está trazendo um sofrimento psíquico para ele. Né? Se ele está se sentindo preocupado com isso, se ele está se sentindo ansioso com isso, se ele está se sentindo angustiado com isso, aí vale a pena investigar melhor se está havendo sofrimento psíquico. Mas se você sentir que não há sofrimento psíquico, é curiosidade mesmo, é sobrecitabilidade intelectual e emocional e imaginativa, é querer descobrir a existência de si, é querer viver intensamente a vida, tá? Às vezes a gente se assusta quando alguém fala de morte, porque a nossa sociedade tem um tabu contra a morte. Mas falar da morte, gente, é falar da vida. Se eu tô querendo compreender a morte, é porque eu tô querendo viver. Tá? E aí a gente pode, quem sabe, fazer uma live, se vocês acharem interessante, depois comentem o que vocês acham sobre suicídio. Tá? Porque eu tenho pesquisado suicídio esse ano. É mais um tema que eu acho importantíssimo da gente discutir. Né? Não só nas altas habilidades, mas no geral. Mas até porque o nosso querido, já vou falar nosso, tá? O nosso querido Casimir Dabrowski fez a sua tese de doutorado sobre nada mais, nada menos do que suicídio. Ele é maravilhoso, gente. Eu super recomendo a leitura da tese dele, mas não está em português. Tá? É só isso que é ainda uma questão para nós aqui no Brasil, né? O nosso não acesso a aprender uma língua estrangeira. Mas enfim, como o Dabrowski, ele fez a tese de doutorado dele sobre o suicídio, eu estou estudando a tese dele, inclusive já escrevi um texto sobre isso e muito em breve eu vou estar publicando, tá? Sobre o sentido do suicídio. Não assim, esse primeiro texto, ele não é diretamente ligado às altas habilidades, mas futuramente eu quero fazer esse link, tá? E discutir. Então é um tema também que fica aí como uma possibilidade de outra live, né, pra gente conversar sobre suicídio também, a partir do Dabrowski, claro, né, sempre trazendo ele aqui com a gente e fazendo ele se tornar próximo de nós, né? Quando a gente fala de alguém, a gente torna essa pessoa próxima. Então, gente, se vocês não gostam de alguém, não falem dessa pessoa, tá? Porque aí vocês estão trazendo ela pra junto de vocês. Então, quando a gente fala, a gente presentifica, né, aquela pessoa. Então vamos lá, se temos mais comentários. Um outro comentário assim, ó. Não tenho choros aqui, mas sentimentos intensos de justiça e perfeição. Sim, o senso de justiça começa muito cedo, muito cedo, né? Esse é outro tema interessantíssimo, né? Dentro das altas habilidades, que tem a ver com a construção da moralidade. E aqui não é moralismo, tá? Não tem nada a ver com moralismo, com moral religiosa ou coisa assim. Não. Moralidade é uma outra coisa. Tem a ver muito mais com a construção dessa relação com o outro, o quanto eu me vejo e quanto eu vejo o outro. Um autor muito incrível que trata muito das questões de moralidade, um dentre, né, vários, é o Piaget. Gosto muito do Piaget nesse sentido, ele tem aí uma teoria muito bacana para a gente entender sobre moralidade, né?
E esse senso de justiça, ele é próprio da pessoa superdotada, né? Começa muito cedo, muito cedo. Tem uma pesquisadora que se chama Linda Silverman, inclusive uma das pesquisadoras que também se dedica, que se dedica à área socioemocional e também pesquisa temas em torno da teoria do Dabrowski. A Linda Silverman, ela fala que muitas vezes a criança de 7, 8 anos, né, a criança superdotada de 7, 8 anos, ela tem uma mentalidade de um jovem de 15, muitas vezes, né? E esse senso de justiça e de outras coisas de um jovem bem mais avançado em idade do que ela, idade cronológica, né? E que essa é uma questão que coloca muitas vezes essa criança em vulnerabilidade, porque como que a gente vai lidar, né, com essa situação de eu ter uma certa idade cronológica, de eu gostar muitas vezes de coisas daquela idade, de eu buscar emocionalmente muitas vezes uma relação com os outros a partir daquela idade, mas intelectualmente eu tô lá na frente, né, que é o fenômeno aqui da assincronia, né, que é muito comum a assincronia intelectual e emocional. Também ocorre com outras áreas, mas, ou seja, o intelecto, né, a parte mental, intelectual está lá na frente e o emocional muitas vezes está, não é que esteja atrasado, tá, gente? Eu não gosto de pensar que está atrasado. Não, não é isso. É que existe um movimento diferenciado das áreas de desenvolvimento. O desenvolvimento humano não é um desenvolvimento homogêneo. Ou seja, não é todas as áreas que se desenvolvem igualzinho, bonitinho, da mesma forma. Isso o Kazimierz Dabrowski fala também. Eu posso ter um pico de desenvolvimento numa área e outra área ela vai um pouco mais devagar. Não é que ela está atrasada, ela vai um pouco diferente, né? Então, essa questão, né, do senso de justiça, às vezes é difícil porque junta com esse fenômeno da sincronia, junta com o fenômeno da sobrecitabilidade, junta com o fenômeno da perfeição, né, dessa busca de perfeição. E aí, vale uma outra live, gente, só para falar de perfeição, tá? Não vou adentrar aqui, mas existe uma grande diferença entre perfeccionismo e automotivação, ou seja, motivação intrínseca para a realização de tarefas, que o Renzulli vai chamar de comprometimento com a tarefa. Às vezes essas duas coisas são confundidas. E aí as duas coisas são tratadas de forma equivocada, porque se eu acho que perfeccionismo é comprometimento com a tarefa, temos um problema. E se eu acho que comprometimento com a tarefa é perfeccionismo, também temos um problema. São coisas muito diferentes. Tá? Vale também aí mais um tema de live só para falar sobre isso. E seguindo então, vamos lá. Mais um comentário. Meu filho anda com traços fortíssimos de déficit de atenção. O neuro e a psicóloga querem medicar. Já a pediatra e outros especialistas são contra. Porém, em isolamento piorou muito. Bem, em isolamento a gente entra numa outra situação psicológica, né? Diferente do que aquilo que a gente faz quando nós não estamos em isolamento. Então, muita coisa a gente começa a vir à tona ou pode começar a acontecer quando a gente está em isolamento, né? Em confinamento. Então, essa situação, né? Uns querem medicar e outros não querem. Bom, o que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que a grande questão existe um sofrimento psíquico real com esse déficit de atenção? Ou seja, seu filho, e aqui não falando só para o seu, falando para qualquer pessoa que possa estar nessa situação, seja mãe que tem filho, seja pessoa adulta que também passa por uma situação parecida. O grande termômetro, gente, é o sofrimento psíquico. Esse sofrimento, ele chega num ponto tão alto que bloqueia e impede que a pessoa se realize, né? A dificuldade é tanta que a pessoa não está conseguindo dar conta das suas tarefas, por exemplo, escolares, né? Para quem está na escola, suas tarefas de trabalho, pensando nos adultos,
atrapalha o convívio social com outras pessoas, ou seja, eu não consigo fazer amizades por causa disso, eu não consigo manter minhas amizades por causa disso que eu estou passando, só para dar aqui vários exemplos. Então, qual é a medida? Né? A medida é o nível do sofrimento. Porque se o sofrimento às vezes for muito, muito grande, dependendo da situação, o medicamento pode ajudar. Isso eu digo, gente, por experiência própria de clínica. Eu já atendi pessoas que quando eu mandei a pessoa, viu, o que você acha de ir num psiquiatra? Acho que você está precisando. A pessoa foi, claro, por vontade própria, né? Não fui eu que levei ela lá. Oi, gente, voltei. Encerrou nosso tempo, tá? Da primeira. Ali da. Oi, Aline. Não é que travou, é que terminou mesmo o tempo da live, tá? E eu tava querendo ver se eu conseguia terminar de falar antes de acabar, mas não deu tempo. Mas se por acaso. Oi, Luana, não é que caiu, é que finalizou o tempo da live, tá? Então, quando ele finaliza, ele corta automaticamente. Por isso que eu fui falando, ó, gente, tá nos últimos segundos aqui, porque ia cair mesmo, tá bom? E aí a gente tem que retornar e recomeçar a live. Eu queria ter olhado, eu vi que tinha alguns outros comentários, eu vi que tinha mais e eu queria ter olhado, né? Mas aí, enfim, acabou que não deu tempo, acabou cortando. E aí agora eu acabo não tendo acesso aos comentários anteriores. Então, se alguém fez algum comentário ou fez alguma pergunta que eu não falei, que eu não li, eu peço a gentileza de mandar novamente, tá? Porque acabou realmente o tempo está sempre nos limitando, né? Mas se acaso alguém ainda tiver mais alguma pergunta daquilo que eu falei até agora, né? Uma pergunta, você vai começar a falar das áreas? Eu vou começar na próxima live, tá? Porque o meu objetivo mesmo era falar o que é as sobrecitabilidades. E vocês aqui, né, que estiveram comigo, saírem daqui sabendo o que é isso. Quem que falou disso, né? Porque aí a gente tem 5 áreas, né? Então é muita coisa mesmo. E eu quero poder falar um pouco de cada área para que a gente não fique mais tão leigo sobre o assunto, né? E esse conhecimento possa trazer aí um benefício para nossas vidas e a gente poder também olhar para o mundo, né, de outra forma, né? Olha, gente, o nosso grupo ali do Ciência de Altas Habilidades, né, que por trás do nome dele tá a Jennifer, né, que é uma mãe de um menino, muito provavelmente aí superdotado, ela lá do Rio Grande do Sul. Ela falou assim, ó, mandem quem quiser, né, mandem mensagem quem quiser entrar no grupo do Whats. Isso mesmo, gente, quem não tá com a gente lá. E é um grupo aberto, tá? Tem mãe, tem pai, tem profissional, tem adulto superdotado. É um grupo bem aberto, bem livre pra gente aprender sobre altas habilidades, tá? Esse é o objetivo do grupo, a gente conhecer mais sobre a área. A Aline fez o seguinte comentário: eu perguntei sobre a ansiedade como transtorno em altas habilidades em underachiever. Boa, Aline. Muito bom comentário. Não sei aqui se vocês, né, já ouviram esse termo, o underachiever. Superdotado underachiever. É um termo em inglês que significa de baixo rendimento. Tá? O underachiever, ele é um termo que é voltado principalmente para a superdotação, para a gente compreender a superdotação no ambiente escolar, que são aqueles superdotados que não apresentam alto rendimento na escola. Porque tem muitos, gente, tem muito superdotado que não apresenta alto rendimento. Então, aquela ideia de que o superdotado, aquele mito, né, que... Oi, voltei. Deu uma pausada aqui, tá? Mas já voltei. Aquele aluno que sempre tira nota alta. Existe sim esse perfil de criança, de jovem, de adulto superdotado, mas nem todos. Então, o underachiever é esse superdotado, essa superdotada de baixo rendimento na escola, tá bom? E sim, com certeza, tá? Dentre os underachievers tem essa questão muito forte também da ansiedade.
E está envolvida a sobrecitabilidade aí, sem sombra de dúvidas que está. A Maria Angélica faz a seguinte pergunta: manifestações de grito faz parte da sobrecitabilidade? Faz, com certeza, tá? Não é toda criança e nem todo adolescente que vai gritar, tá? Não, vai depender também muito da personalidade, vai depender de vários fatores, tá bom? Mas com certeza está envolvido, porque o que é o grito? O grito é uma super expressão emocional, né? Quando que a gente grita? É quando a coisa tá muito intensa, né? É quando eu preciso, assim, expressar, pôr pra fora tudo aquilo que eu tô sentindo, e às vezes eu posso gritar pra fazer isso. Claro que o grito vai depender muito do contexto, muito da circunstância, né? Cada situação é uma situação diferente, mas sim, tá? Tá envolvida a sobrecitabilidade, sem sombra de dúvida. Essa live fica disponível? Ela fica disponível 24 horas aqui no Insta, tá bom? Então ainda tem, a gente finalizando aqui, dá para assistir ainda durante um dia, né? 24 horas. Meu filho é considerado superdotado global. E é a mesma coisa que sobrecitabilidade? Não, tá? São coisas bem diferentes. A sobrecitabilidade é o que eu coloquei aqui no início, né, da live. Aqueles 4 pontos, né, que eu coloquei. E depois, gente, eu vou fazer post no Insta colocando esse conhecimento lá, tá bom? Sintetizado lá num post do Insta. O que é o superdotado considerado global? É aquele que abrange todas as áreas, né? Porque nós temos 5 grandes áreas. A área acadêmica, intelectual, produtiva, criativa, né? Que geralmente se associa com artes, geralmente, mas não quer dizer que sempre. Área de artes, esportes e liderança, né? São 5 grandes áreas. Lembrando que essa área produtivo-criativa, ela pode se associar com qualquer uma das áreas, mas ela é mais fortemente expressa na área de artes, tá? O que é o superdotado global? É aquele que tem as 5 áreas. É isso. As 5 áreas bem desenvolvidas, né? Ele se mostra nas 5 áreas. Ou vamos pensar nas 4 áreas e daí é produtivo-criativo associado a todas ou a alguma mais especificamente. Mais um comentário, vamos lá. Com a morte da minha mãe, eu não quis dar adeus, pois achava que não fazia sentido, ela não voltaria. Até onde sei, não sou uma pessoa com altas habilidades. Bom, até onde você sabe, né? Mas e se for, né? Também não sei. Também não sei. Aqui é o comentário com relação à morte, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes. Oi, Tatiane. Você voltou, bem-vinda. Bem-vindo, bem-vinda. E bem-vindos a todos, né? A Carol perguntou como faz para o grupo. Olha, Carol, você pode mandar uma mensagem para mim ou você manda lá pro Ciência Altos Habilidades Superdotação, né? Que também tá no Insta, que é a Jennifer que fez a conta do Insta e ela também é uma das administradoras do grupo do Whats. Inclusive ela é a idealizadora, tá, do grupo do Whats, e aí ela me convidou para estar junto com ela na administração, eu e o Davis, que é de São Paulo e é um superdotado também. Então somos nós 3 que administramos o grupo do Whats. Então você pode mandar para mim uma mensagem com o seu número de telefone que eu adiciono, ou você manda para Jennifer no Ciência né, AHSD, tá bom? Pode ser, entre em contato com a gente que a gente adiciona você no grupo. Alessandra fez o seguinte comentário: você pode indicar livro ou artigo aprofundado sobre as fases do desenvolvimento do 0 a 7 anos e comportamentos esperados? Posso sim. Tá, Alessandra, eu vou anotar aqui que aí eu posso fazer isso no Insta, tá bom? Posso colocar algumas sugestões de leitura. Deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer, tá bom? Só um instantinho aqui que eu vou anotar para colocar livros e artigos sobre o desenvolvimento de 0 a 7, né? Crianças pequenas, né? De 0 a 5, basicamente, né? Mas enfim, infância, né? De 0 a 7 anos. Que aí eu me lembro e faço um post colocando algumas sugestões,
tá bom? A Luana escreveu o seguinte: comentei algo antes sobre ser importante perceber se há sofrimento psíquico na pessoa e se há um incômodo no entorno, devido à expectativa. Isso mesmo. Isso aí, Luana. Muito importante. O termômetro é o nível do sofrimento psíquico. Esses superdotados, continuando aqui a fala da Luana, são relacionados a superdotados que se esconde para viver melhor e ser melhor aceito? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Muitas pessoas superdotadas, elas se escondem seu potencial e não desenvolvem seus talentos para serem melhor aceitos pelas pessoas ao redor, pela família, né, por colegas de trabalho, por amigos, enfim. Só que, gente, eu vou dizer uma coisa que eu tenho visto em relação a isso, acho bem importante. Quando a gente abre mão de quem nós somos, nós sofremos. É inevitável. Tá? E isso pode ser um nível tão alto, tão profundo, e pense que a pessoa superdotada sente tudo muito intensamente, que pode gerar, aí sim, problemas psíquicos, às vezes sérios. Pode desencadear uma depressão, pode desencadear algum tipo de transtorno. Por quê? Porque a gente sofre quando a gente não é a gente mesmo. Né? Então, e pense quando isso acontece desde a infância. Né? Quando chega na vida adulta, quanta questão, né, não vai estar envolvida. A Aline fez a seguinte pergunta, gente. Ó, a mistura de sentidos, né, a sinestesia, é uma característica da sobressaltabilidade? Não necessariamente, tá? Não que seja, assim, uma característica da sobressaltabilidade, não é. Mas, envolvida com outras questões, pode estar tudo meio junto e misturado. Porque, na verdade, é isso, né, gente? Nós somos todos juntos e misturados com a gente mesmo, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é uma característica da sobressaltabilidade, mas a sobressaltabilidade pode estar influenciando na sinestesia, ok? Deixa eu ver se temos mais comentários. Você falou que são 5 áreas. Elas se manifestam separadas? Não, elas estão todas juntas, tá? Por exemplo, se eu tenho a sobressaltabilidade intelectual e a emocional junto, e isso, as duas juntas vão incidir no comportamento meu. Talvez isso fique um pouco mais claro quando eu for falar das características de cada uma delas e o quanto elas estão o tempo todo, gente, interrelacionadas, tá? Então, a gente separa a título de poder conhecer, né, e identificar, mas elas estão ocorrendo juntas e elas se mutuamente influenciam, tá bom? Queremos lives todos os dias. Excelente, obrigada. Bom, seria muito bacana mesmo, né? Mas eu trabalho com muita coisa e infelizmente não tenho disponibilidade para estar com vocês todos os dias. Contudo, deixa eu contar uma coisa então para essa semana. Como nós estamos de quarentena, e estamos aí, né, em casa e tendo que aprender também a administrar, né, o nosso dia em isolamento, eu vou fazer essa semana mais uma live, tá bom? Sexta-feira. Mas aí eu posto amanhã já, tá? Para vocês divulgarem aí nas suas redes sociais também e chama o povo para vir conversar com a gente e saber sobre as altas habilidades. Vou fazer mais uma live, vou continuar a live na sexta-feira já começando a falar das características de altas habilidades. Perdão, das sobressaltabilidades nas altas habilidades. Vamos ver. Tá, tem mais um comentário aqui da Ju. Faça uma live sobre perfeccionismo. Sim. Vou anotar aqui, tá bom? Vou anotar porque, enfim, são muitas ideias, né? A gente às vezes fala e acaba esquecendo. Deixa eu colocar aqui que aí em algum momento mais à frente eu posso falar sim, com certeza, sobre perfeccionismo versus comprometimento com a tarefa. Né? Com a tarefa. Tá, anotei. Tá anotado aqui no hall de futuras lives, tá bom? A Letícia... Oi, gente, voltei. Deu uma travadinha aqui.
tá? Isso incomoda muito. Eu imagino que realmente seja bem difícil de lidar, né? E a sua pergunta é muito importante porque é muito facilmente confundida a expressão das sobreexcitabilidades com imaturidade emocional, tá? É muito facilmente confundido. E não tem nada a ver com imaturidade. Pelo contrário, gente, é a criança que está se desenvolvendo. É a criança que está passando pelo processo que o Dabrowski vai chamar de desintegração positiva. Que eu não vou falar disso hoje, porque é um tema muito amplo. Mas vou fazer live ainda sobre isso, tá? A criança está passando por desintegração positiva, que é justamente o oposto, o contrário de imaturidade. Mas como fazer a escola entender? Primeiro, isso é um mega desafio, né? Porque vai demandar que as pessoas estejam dispostas ao conhecimento, estejam abertas a conhecer. E a gente sabe que muita gente não está, né? A pessoa acaba muitas vezes, há pessoas, né, que acabam se fechando para coisas novas, porque o novo nos tira da zona de conforto. Como fazer isso? Novamente, não tem uma receita, né? Não tem uma receita pronta. Eu acho que, em primeiro lugar, depende muito do contexto. Depende muito da situação. Porque não tem como eu falar, faça isso, faça assim. Porque aquilo pode não servir para todos os contextos, né? Pode não servir para aquela situação. Às vezes pode piorar a situação ainda. Então, para perguntas desse tipo, que são muito amplas, né? São perguntas complexas, e a gente tem mesmo que fazer essas perguntas complexas, gente. Primeiramente, né, a gente precisa avaliar muito a situação. E se a gente precisa de ajuda para lidar com essa situação, então a minha sugestão é procurar um profissional que possa te ajudar a você lidar com essa situação. Que profissional? Profissionais da psicologia que trabalhem, por exemplo, com consultoria educacional, né? Que tenham formação e sejam especializados nisso, que trabalhem com esse tipo de orientação, né? E eles podem ajudar, podem vir a ajudar, porque aí você vai levar a situação bem específica, né? E esse profissional vai poder, junto com você, encontrar caminhos e criar estratégias para lidar com isso. Falando aqui, por exemplo, sendo mãe que, por exemplo, enfrenta esse tipo de situação na escola. Ou mesmo profissional, né? Um professor, uma professora, o pedagoga, qualquer profissional que também enfrenta esse tipo de situação, tá bom? É o que eu posso dizer nesse momento. Vamos ver mais comentários. A Luana disse o seguinte, um tema que acho interessante abordar, relação entre perfeccionismo e insegurança, autoestima, baixa estima. Sim, porque acaba tudo interrelacionado, né? Acaba você falando de uma coisa, você acaba falando da outra também, mas dá para abordar isso numa live falando de perfeccionismo, mas bacana você ter mencionado isso. Oi, Thaís, tudo bem, querida? Que bom que você tá aqui. Gente, a Thaís é do NAS lá do Acre. Ó, que bacana. O Norte aqui participando com a gente, o Nordeste também, aqui o Sul, né? Pessoal aí de vários lugares. Muito bom mesmo. Vamos unir forças, gente. Vamos ver se tiver mais algum comentário. A Carol fez a seguinte pergunta: quando penso nas 5 áreas, indago se isso não abrange todo mundo? Abrange uma boa parte da população, eu diria, né? E sim, porque são áreas que compõem a vida de todas as pessoas, tá, Carol? A questão é que tem pessoas que elas não vão apresentar uma sobreexcitabilidade destacada, enquanto que outras vão, né? Quem são essas outras? As pessoas superdotadas, os artistas, pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno, né? Algum tipo de questão, alguma questão mental diferenciada, né? Eu já disse que não gosto de falar a palavra transtorno, mas às vezes falta, né, outra palavra para a gente poder utilizar.
uma condição mental diferenciada nesse sentido, né? Então, sim, abrange todo mundo, porque todo mundo sim tem essas áreas da vida, mas nem todo mundo tem sobreexcitabilidade que se expressa de forma intensificada. Lembrando que as sobreexcitabilidades variam de nível de pessoa para pessoa e varia também a sua expressão. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem uma elevada sobreexcitabilidade intelectual, mas tem uma sobreexcitabilidade mediana ou baixa nas outras áreas. Ou eu posso ter sobreexcitabilidades combinadas. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tenha sobreexcitabilidade alta na área intelectual e alta na área emocional. E alta na área motora, por exemplo. E uma sobreexcitabilidade mais baixa nas outras áreas. Então, isso faz com que nós sejamos extremamente singulares, né, uns dos outros, mesmo tendo todo mundo, todas essas áreas. Deixa eu ver aqui. Oi, Márcio, tudo bem, querido? Márcio é meu colega da universidade aqui da Unicentro. Que bom ver você por aqui, seja bem-vindo. A todos que foram entrando, né, ao decorrer do tempo, que não pegaram o meu boa noite, as minhas boas-vindas lá no início, sintam-se todos super acolhidos e acolhidas aqui com a gente. Mais uma pergunta, ó, como fazer com adolescentes, né, superdotados que não têm motivação intrínseca? Novamente, essa é uma pergunta muito contextual, né? Eu não tenho assim uma resposta pronta e nem que sirva para todos. Vai depender muito, muito do contexto. Essa é uma outra situação que pode demandar uma orientação. No caso, uma orientação familiar, se for para a família, ou uma orientação de ordem mais educacional, se for um profissional da educação, né, que queira lidar com essa questão, por exemplo, em sala de aula ou coisa assim. Então, tem coisas, pessoal, que a gente pode sim vir a precisar de um profissional que nos ajude a compreender melhor sobre aquilo. Quem, novamente, pode trabalhar com isso, né, profissionais da psicologia que trabalham com esse tipo de consultoria, né, com consultoria familiar, com consultoria educacional, né, que possa estar ajudando mais especificamente naquele contexto em específico e podendo aí estar, digamos, elucidando questões, né, que, por exemplo, eu não tenho, como eu não tenho acesso, eu não tenho como saber, eu não tenho como dizer, faz assim, né, faz assim que vai dar certo. Não sei, né, porque eu não tenho mais elementos para poder responder algo assim nesse sentido. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou acabar vendo só se tem mais alguma pergunta, tá? Os demais comentários. Eu agradeço assim imensamente todo mundo, os elogios. Fico muito feliz. Eu só não vou ficar lendo todos em função também do nosso tempo, que a gente já tá indo aqui quase para meia hora, tá? E eu vou me encaminhando aqui para encerrar, tá bom? Eu sei que é um tema que suscita muita coisa, muita dúvida, muita discussão, mas a gente vai ter outros momentos que a gente vai estar se encontrando, não só aqui em lives, mas eu estou aí muito em breve, gente, dando cursos online, tá bom? Muito em breve mesmo. Hoje mesmo fiz uma parceria com um amigo, com um colega meu, e a gente vai estar aí trazendo algumas coisas interessantes também. Então teremos oportunidades para estarmos nos encontrando. Tá? Então aqui tem vários comentários bem interessantes, mas em função do nosso tempo, eu vou ficando por aqui hoje. Gostaria de dizer que o caminho é sempre o conhecimento, tá? Então, gente, vamos correr atrás, vamos nos qualificar, todos nós, independente do que a gente faça. Se você tem uma criança superdotada, se você é uma pessoa superdotada, se você desconfia que você seja, se você desconfia que o seu filho, sua filha tem altas habilidades, vamos correr atrás, tá? Porque ninguém vai fazer isso pra nós. É a gente que tem que fazer. Então, muito bacana, fico muito feliz de ver que está tendo iniciativas de outros grupos. Vamos se conectar.
há bons profissionais, eles ainda são poucos, mas estão aí, então vamos estreitar nossos laços, não importa de que lugar que a gente seja do Brasil, né? Não importa se estamos vinculados a uma instituição, se não estamos. Mães e pais, não mais admitam que ninguém diga para vocês que vocês não são capazes de compreender seus filhos. Tá? Não admitam isso. Se vocês não concordam com o que um profissional diz e vocês sentem que não é aquilo, procurem outro profissional. Tá? E conhecimento nos empodera. Leitura, né? Participar de live, participar de curso, não importa, evento, ler por conta própria, não importa o caminho, tá? O importante é a gente estar caminhando e escolhendo o caminho que a gente quer caminhar. Eu acho que isso que é importante, né? É o mais importante. Claro que existem os profissionais que se qualificam formalmente, né? Fazem pós, fazem graduações que são voltadas à área. Enfim, tem essa qualificação formal, principalmente para quem quer trabalhar. Mas, para outras pessoas que estão em outras circunstâncias e não necessariamente querem trabalhar com essas habilidades, mas têm algum vínculo, né, de alguma forma, gente, o mundo tá aí. E não deixem nunca que alguém diga que vocês não podem. Porque vocês não têm capacidade. Nunca admitam isso. Nunca permitam que alguém faça isso. Se alguém fizer isso, sabe, entra por um ouvido e sai pelo outro, bem assim, passa direto. Tá? Não fica com isso não, de jeito nenhum. Vai atrás, vamos ler, vamos conversar, né? Vamos bater papo, porque isso também é importante. Vamos ouvir as experiências das pessoas, vamos falar da nossa e vamos construir, porque a gente tá junto, né? A gente tá junto e se a gente continuar achando que aqueles que dizem que nós somos incapazes, a gente acreditar nisso, aí a gente vai ser incapaz mesmo, né? Então, e isso é uma coisa totalmente equivocada. Seja para as pessoas superdotadas, seja para aquelas que têm outras condições. Ou que não tenha nenhuma condição assim diferente. Né? Todos nós estamos aí no mundo para nos desenvolver. Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo também, da sua forma. E todo mundo sabe a dor que é se dizer. É dor também, né? Deu uma pausadinha aqui, mas acho que já voltei. Então, o que é uma delícia é o resultado do processo de desenvolvimento. Isso é uma delícia, gente. É uma delícia. Agora, o processo é penoso. O processo tem dificuldade. Não é moleza. E a gente tá aí, todo mundo nesse processo. Né? Então, gente, muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês nessa noite. Sexta-feira, quem puder e quiser, estarei aqui novamente. Vou continuar falando de sobrecitabilidade. E aí a gente continua também aqui partilhando, né? Vocês vão poder novamente aí estar trazendo comentários, trazendo dúvidas, né? Quem puder e quiser tá super convidada, super convidado para continuar com a gente na sexta. Amanhã eu já posto no Insta e no YouTube. Perdão, me confundo com as redes, gente. Tem no Facebook. É porque em breve eu vou estar lançando o meu canal. Por isso que eu falei YouTube, com certeza. Que meu inconsciente lembrou. Fala do canal. Tá? Muito em breve eu vou estar também começando o meu canal. Então, aí estaremos juntos em mais redes, tá, gente? Boa noite, um grande abraço para vocês, um beijo também. E a gente se vê em breve, sexta-feira, tá bom? Amanhã eu já tô postando aí